Então está começando agora o nosso Take Off SP, mais um evento, mais uma palestra, na verdade, aqui do nosso evento, do Take Off, uma das palestras, inclusive, mais aguardadas, que é sobre o Manual Anti-Inadimplência. Mas aqui a gente está falando não é só de coisas que o provedor vai ter dificuldade de como fazer, mas aqui a gente vai estar falando de coisas práticas. Então, a gente chamou aqui o Matheus, que, enfim, já foi feita toda a explicação, já sabemos todo o background que ele tem, do que ele vem fazendo em provedores de internet. E aí eu queria começar, Matheus, o nosso bate-papo aqui antes, né, de falar sobre o assunto pela base, né? Eu queria entender um pouco aí de você sobre, já que a gente está tratando desse tema, quais são as principais razões pelas quais os clientes, eles acabam se tornando inadimplentes. A gente está falando da inadimplência e um dos grandes problemas é o cancelamento também devido à inadimplência, mas muito acontece porque a gente não sabe as principais razões pelas quais os clientes acabam se tornando inadimplentes. E também como que os provedores eles podem agir para prevenir essas situações desde o início, né, do contrato. Então, Matheus, vamos lá, seguir agora com conteúdo aqui prático. Show de bola. Valeu, Edson. Obrigado pelo convite aí para participar desse evento, com várias feras aqui do mercado com a gente. Esse é um assunto que está bem quente, a gente recentemente fez conteúdo novo sobre isso, né? E falar sobre inadimplência é algo interessante, porque eu até falei no curso que a gente fez, a gestão de inadimplência não deveria existir. Eu falei no curso que o curso de gestão de inadimplência é um curso que não deveria existir. Por que é um curso que não deveria existir? Porque a gente vive numa sociedade tem regras, e uma das regras é você cumprir com os acordos que você faz. Quando a pessoa está devendo para ti, ela não está cumprindo com o acordo que ela fez com a tua companhia. Então, tecnicamente falando, cara, não deveria existir a gestão de inadimplência, deveria ser algo natural, as pessoas deveriam pagar suas contas, né? Mas as pessoas não pagam as suas contas. Aí, o motivo que faz as pessoas não pagar suas contas são vários motivos, vários. E aí a gente tem que elencar alguns que são mais importantes aí para o provedor de internet. Então, quando que a gente sempre fala aí sobre diminuição de inadimplência, a primeira coisa que as pessoas pensam são só em ferramentas de cobrança da inadimplência, mas tem muito a ver não só com a cobrança, tem a ver com a base de clientes que você tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que contextualizar aqui é que a gente está falando do mercado de assinatura. Então, não estou falando de inadimplência de uma coisa que eu vendi agora e vou cobrar lá na frente, estou falando de uma coisa que acontece todo mês. Todo mês a pessoa usa o serviço e todo mês ela decide se ela vai continuar com aquele serviço ou se ela não vai continuar com aquele serviço. Né? Uma assinatura funciona assim, o provedor de internet vive nesse mercado por assinatura. Então, uma das coisas que vai afetar a inadimplência desse provedor é a qualidade da base desse provedor. Como assim a qualidade da base? Imagina que você tem 1.000 clientes, só que a tua principal campanha para atrair esses 1.000 clientes é a internet mais barata da cidade. Então, você tende a atrair pessoas que têm dificuldade financeira, porque a tua comunicação de marketing acaba atraindo para a tua base esse tipo de pessoas. Então, tecnicamente, tu vai ter dificuldades de inadimplência com as pessoas que têm problema com dinheiro, que é um perfil, né, de uma pessoa que tem inadimplência. Esse é um processo, por exemplo, campanhas que têm foco em atrair pessoas que têm dificuldade financeira vão construir uma base de pessoas com dificuldades financeiras. Isso vai afetar no pagamento. Agora, tem outras questões também que são... Que quando eu falo para os provedores, eu falo assim, nossa, agora tudo bem, mas e o que eu faço com a minha base, né? Com a base que eu já tenho de clientes. E aí vem outras questões. Mais uma questão que faz as pessoas não pagarem suas contas é o quão elas estão atreladas e engajadas com aquele produto ou serviço. Então, se a pessoa, no caso do nosso provedor de internet, tem pessoas que não pagam a internet porque não estão nem aí com esse provedor e se o provedor parar de cobrar eles simplesmente trocam de provedor de internet. Não é algo que faz falta. E ainda tem um outro ponto, que seria o terceiro ponto, acho que vou trazer os mais fortes, que são as pessoas enroladas. Né? Então, mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre os tipos de clientes, né? Então, são várias variáveis. E a gente tem as pessoas que são enroladas. As pessoas que são enroladas são as pessoas que até gostam do teu produto, têm teu produto, mas elas são enroladas por natureza. Elas têm 20, 30 assinaturas e elas não conseguem fazer uma gestão
eficiente das suas próprias contas e o simples não receber um boleto ou faltas de aviso, falta de cobrança fazem com que essas pessoas também não paguem, né? E aí olha que interessante, não é necessariamente falta de dinheiro, esse tipo de coisa que influencia os maiores faltas de inadimplência, é falta de engajamento e gostar do produto, né? Falta de saber cobrar muitas vezes esse produto. Quando tu vai ver que vai fazer os sistemas de cobrança com as pessoas, muitas vezes a pessoa fala assim, opa, eu nem tinha recebido o boleto, nem tinha sido cobrado, porque a maioria dos sistemas dos ERPs que a gente tem hoje no mercado, uma grande maioria emite os boletos, mas não tem sistemas de medição se as pessoas receberam, se tem a confirmação se as pessoas receberam esses boletos ou não, né? Então são várias causas que afetam na inadimplência do provedor de internet, e por mais que eu trouxe várias causas, como desde da contratação desse cliente até frequência, as ações que a gente tem que fazer é de trás para frente, né? O que está na nossa mão para aumentar a taxa de recebimento desses clientes? Então, a primeira coisa é garantir o aumento de frequência de cobrança desses clientes e múltiplos canais para atacar esses clientes. Então, uma grande parte dos clientes não pagam a conta porque eles não receberam. Como é que eu posso dizer? Muitas vezes você não, mas a gente avisou ele, mas a pessoa não recebeu o aviso de fato, né? E ela não é organizada o suficiente para pagar as contas. Eu costumo falar que quando eu era criança, o meu pai, ele tinha só uma assinatura em casa, ele pagava só a conta de luz. Então ele sabia que todo final do mês, no dia 5, ia ter a conta de luz para vencer. Depois veio a conta de telefone, depois veio a conta de TV. E aí hoje, cara, a gente... aplicativos... Eu não sei, cara, todas as minhas contas. Tipo assim, eu não sou uma pessoa organizada o suficiente para saber exatamente todos os dias que eu tenho os meus vencimentos, entendeu? Sim. Então, às vezes, dá alguns rolos de bloquear um cartão de crédito, eu tinha algumas assinaturas no cartão de crédito, eu só volto a ter só descubro que aquela assinatura estava parada de pagar porque bloqueou, eu vou lá, arrumo as coisas e acabo utilizando, né, renovando a minha assinatura. Então, não é uma coisa que foi feita por má fé, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente falar aqui dos provedores também é que tirar esse negócio da cabeça, que os clientes inadimplentes são clientes de má fé, né? Não olhar com esse olhar julgador do cliente que não paga, mas, pô, o cliente que não paga é sacana, não quer pagar, porque no final das contas é a menor parte dos clientes que são esse tipo de cliente, que são os clientes de má fé. Muito bom. Quando você deu esse exemplo aí, eu só lembrei de um caso lá na minha família, né? Eu comento esse caso porque é muito interessante. Porque você quando foi definindo os tipos das razões pelas quais eles se tornam inadimplentes, aí tem uma tia minha que ela se enquadra aí no pessoa enrolada, dentro dos três que você falou. Eu fui lá acessar a internet, né? Tava tentando fazer uma compra e acessando o Mercado Livre não entrava de forma alguma, e a internet lenta e demorava, eu ficava carregando, eu digo, meu Deus, eu já estava estressado, internet lenta, e ela já estressada também, porque ela disse, já faz uma semana que tá desse jeito. E eu falei, e você não ligou pro provedor ainda não? Ela, não. Aí eu disse, deixa eu ver aqui, entra aqui no aplicativo. Eu fui lá, deixa eu ver aqui. Quando ela entrou no aplicativo, tava lá, você está inadimplente há 14 dias. Então, eu acredito que aquele provedor ele trabalhava com redução, até porque eu fiz a medição e tava dando, inclusive, metade do plano que ela... E aí eu falei, eu disse, ó, tá vendo? Tipo, e ela não se sentiu assustada? Hã? Ela não se sentiu assustada? Ela se sentiu assustada, ela disse, meu Deus do céu, eu sempre pago. Então, não é má fé, entendeu? Nossa, não é má fé. Ela tinha dinheiro para pagar. Ela entra no enrolado, ela tem o desejo, tudo aquilo que você falou, mas ela simplesmente tem várias outras contas para pagar e simplesmente esqueceu de pagar a internet. Isso. O provedor fez a redução e ela achou que era a internet tava ruim, e ela já tava falando mal. Já tá falando mal do provedor. E era ela errada, né? Era ela que tava errada, entendeu? O provedor que eu tenho, cara, tem algum bug no sistema que eu não recebo o boleto. Eu só recebo a cobrança depois que já tá próximo de cancelar, de bloquear, uma coisa assim. Então eu descubro que a minha fatura foi emitida pelo radar de boletos do Nubank. Então é lá no Nubank que eu descubro assim, ó, sua fatura do tal subiu, entendeu? E aí eu tava com alguns problemas, eu botei o cartão da minha esposa um tempo atrás,
Aí fiquei um tempão sem a internet estar bloqueada. Aí deu problema, bloquearam o cartão da minha esposa, que tinha que acessar. E aí, de repente, um dia eu acordei e a babá falou assim, Matheus, tá sem internet. E as crianças não estavam conseguindo ver TV, tava um caos lá embaixo. Aí eu tentei acessar o portal, não consegui acessar, o usuário e senha não passava. Cara, foi um estresse. No final das contas, eu consegui resolver o problema ligando pro dono. Daí eu falei com o dono, falei, cara, tô com esse problema. E assim, cara, foi um problema de, tipo assim, de falta de receber os avisos, né? Então, a parte da régua de cobrança, no caso, aí não tá funcionando direitinho. Então, é importante a gente entender isso, que existem várias causas que fazem o cliente não pagar, que vai desde você ter uma base de clientes ruins mesmo, você construiu por, às vezes, não propositalmente, né? Às vezes tentando buscar cliente e faz campanha, quando tu vê, tu trouxe só as pessoas que não têm dinheiro para tua base, então os perfis de cliente que tem pouco dinheiro, tu vai ter muito desses perfis, então tu pode ter vários problemas de inadimplência. Isso não diminui o uso de ferramentas anti-inadimplência, ao contrário, tu tem que usar mais ainda. Então, se tu tem uma base de clientes muito de perfil financeiro ruim, tu precisa ter uma régua de cobrança muito mais afiada do que se tu for lá no interior, onde tu tem um padrão, talvez, de algumas regiões do interior, por exemplo, Santa Catarina, tem umas regiões aí onde tu não tem problema com cobrança, cara. Tipo assim, a cultura, as pessoas não receber o boleto, eles vão lá caminhando e pagam na tua loja. Sim. Algumas coisas mais raras, assim, sabe? Pessoas talvez mais antigas, culturas mais antigas. Então vale muito tu entender qual que é a tua base de cliente, qual que é o perfil dela, analisar se tu tá cobrando com frequência também, né? Se tem uma frequência certa de cobrança. E aí depois vai entrar essa questão de engajamento, porque se o teu produto não faz falta na vida desse cliente, se é só mais um, ele tem vários, e ele tem algum problema financeiro, é você que vai ficar para trás. Entendeu? Imagina que tu tem 3 mil de dívidas e tu ganhou só 2 mil nesse mês. O que tu vai fazer com esse dinheiro? Teu provedor presta internet para essa pessoa, por exemplo, né? Para quem que essa pessoa vai pagar? Se o teu provedor faz falta, se eles querem muito o teu provedor, eles vão te pagar. Eu costumo falar, quando a pessoa vai embora de casa, ela tem saudades da internet dela, cara, ela não vai querer te perder, entendeu? Então tem muito sobre isso, sobre a satisfação que a pessoa sente do produto que ela tem. Massa. E aí você estava falando sobre um ponto que cabe até na minha segunda pergunta, né, que eu queria ver com você. Que você falou sobre as pessoas não saberem cobrar pelo produto, né? E a depender do perfil dela, você pode até criar uma régua de cobrança diferente. Inclusive, algumas pessoas, elas nem alguma carteira específica nem vai precisar ter uma régua de cobrança, vamos dizer assim, mais agressiva, até porque as pessoas, algumas não vão gostar de ser cobradas. Isso é muito comum em alguns interiores do Brasil, de você cobrar e o cliente, eu não preciso que fique me lembrando de cobrar não, porque eu já sei que eu tenho que pagar. Isso é comum de acontecer. Então é por isso que realmente, como você falou, é importante entender qual que é o contexto, né? E aí a minha pergunta é sobre quais são as dicas ou, enfim, a estratégia que você pode comentar aqui com os provedores, né, que estão aqui, as pessoas, né, dos provedores aqui presentes, qual que é a estrutura de uma régua de cobrança que você considera que seria eficiente. Eu sei que não vai ter fórmula de bolo, não vai ter uma coisa, olha, é assim, você precisa enviar de tais e tais dias, mas o que você poderia considerar como sendo o mínimo de uma estrutura de uma régua de cobrança eficiente para lidar com os clientes, com aqueles perfis, os 4 perfis, né, que você... Eu acho que primeiro a gente abre um pouquinho melhor os perfis, para entender esses perfis, e depois a gente fala da régua de cobrança, porque a régua de cobrança ela tem que ser meio que atrelada ao perfil, né? Então, primeiro o que a gente está falando aqui são de clientes PF, né, pessoas físicas. Então, não são necessariamente pessoas jurídicas, né? Mas que tem algumas semelhanças, tá? Mas vamos focar na pessoa física, porque dentro da pessoa física tem bastante coisa. Dentro da pessoa física, nós temos 4 perfis de clientes. Além dos 4 perfis de clientes, a gente tem 4 gerações de clientes, que são coisas diferentes, mas que se conectam. Eu vou explicar. 4 perfis de clientes, nós temos os clientes adimplentes,
os clientes enrolados, os clientes endividados e os clientes de má fé, tá? Então vamos dividir aqui, ó, clientes adimplentes e clientes enrolados. Podemos dizer que os clientes adimplentes, os clientes enrolados, são um grupo de clientes... Você tem uns balões. Os balões. Eles são um grupo de clientes que têm dinheiro, que estão com saldo positivo, que não necessariamente precisam fazer cambalacho com o dia a dia da vida deles. Só que o adimplente é o cliente que busca pagar as suas contas. Lembra que eu falei no começo aqui que não deveria existir um curso de inadimplência? Não, Sim. Por quê? Porque todo mundo deveria ser adimplente por natureza. Se tu fez uma dívida, deveria honrar com a tua dívida, e o correto do funcionamento social deveria ser esse. O resto são ferramentas que a gente constrói para resolver isso. Tá? Então essa pessoa, ela precisa receber o boleto dela, mas ela não precisa ser constantemente cobrada. Só precisa garantir que ela está recebendo o boleto dela e que ela tem uma ferramenta fácil, de fácil acesso para conseguir o boleto caso ela não recebeu. Esse é o tipo de pessoa que na época a gente mandava boleto impresso para casa das pessoas. Se o carteiro não entregava o boleto, ela ia caminhando até a tua loja e falava assim, não recebi o boleto. Entendeu? Então, essas pessoas adimplentes não são um grande grau de preocupação. E isso tem muito a ver com a cultura dos locais. Inclusive, a cultura do Brasil é uma das piores culturas de pagamento de dívidas do mundo. Tá? Então, o Brasil, culturalmente, é um país que as pessoas não são adimplentes. As pessoas tendem a ter problemas financeiros. Eu vi esses dias, 67 milhões de brasileiros estão endividados. Me pagam um cartão atrasado, não estou nem aí com a ajuda do cartão. O Brasil tem um certo problema para lidar com o dinheiro. E aí, assim, eu como, a gente está falando gestor financeiro, eu como gestor de cobrança, tenho que, ao invés de achar que isso é um problema, eu tenho que ir mais a fundo ainda de criar estratégias para combater isso, entendeu? Então a ideia, falando isso aqui para quem é gestor, não é para reclamar que o Brasil é ruim, que as pessoas não pagam. Cara, se a gente está num ambiente que é extremamente caótico de receber, como que eu procuro mais ainda receber? Então uma dica é, procuram criar estratégias de marketing para atrair clientes adimplentes, procurem ir em lugar que tem cliente adimplente. Mas e se eu não tenho muito cliente adimplente nas minhas regiões, se a minha base de cliente não é assim? E a gente vai para o segundo perfil de cliente. O segundo perfil de cliente é o cliente enrolado. O cliente enrolado, ele tem dinheiro, mas ele não paga porque ele não sabe, porque não recebeu, e ainda existem problemas psicológicos que as pessoas têm em relação ao dinheiro que elas têm dinheiro para pagar, mas deixam para pagar depois, deixam para atrasar, existem problemas com procrastinação financeira, isso existe, quando eu fiz o curso dá para pesquisar bastante sobre isso, tem estudos falando sobre esse tipo de coisa. Então a pessoa enrolada, o que ela precisa? Ela precisa de frequência. Ela precisa de canais, ela precisa estar toda hora sendo estimulada para pagar. Então ela precisa que você comunique, avise e reavise e relembre, avise e relembre. E essas pessoas pagam. E não é de má fé. Elas não estão fazendo por má fé, elas simplesmente são enroladas mesmo. Sim. E assim, é uma das maiores partes do grupo esse, tá? Uma das maiores partes do grupo. Então, boa parte do problema de inadimplência tu resolve com frequência e mais canais. Então, e a frequência não é nem que a pessoa viu 1000 vezes. Às vezes tu mandou 10 e-mail para ela, mas ela viu só um. Entendeu? Tem isso também que acontece no dia a dia das pessoas com enxurrada de e-mail que elas recebem. Tem várias questões. Por isso que a gente tem que falar de canais. Depois a gente entra mais para frente nisso. Aí nós temos o outro grupo, que são os endividados e o de má fé. O endividado, ele meio que obedece ao caminho do enrolado. O endividado, ele tem uma questão de que ele não tem o dinheiro para pagar todas as contas que ele tem no mês. Essa é a verdade. Ele não tem o dinheiro para pagar todas as contas que ele tem no mês. Mas a internet é quase que um bem de necessidade básica hoje em dia. Tá? Então essas pessoas meio que fazem o sorteio de qual conta que elas vão pagar. E qual conta que tu paga? As pessoas que te mais cobram ou que vai te fazer mais falta no dia a dia. Então também é uma questão que a gente resolve com frequência. E já o cliente de má fé é um cliente que tu não resolve com frequência. Cara, o cliente de má fé pode ter frequência, pode ter canal, tu pode ir na casa dele, tu pode fazer o que você quiser. Tu não resolve com frequência. O cliente de má fé tu resolve não deixando ele entrar na base, com filtros antes dele entrar, e com análise de perfil dessas pessoas, entendeu? Então o ideal é que o cliente de má fé não entre na base, lógico que não consegue filtrar todos esses clientes quando entram na base.
Então, são os perfis de clientes que precisam de comportamentos diferentes. E outra coisa, nunca julgar esses clientes e nunca... Quem busca gerar encantamento para o cliente parece que está num mundo de fadas, porque ele está com um problema financeiro, mas o provedor continua tratando ele muito bem, entendeu? Então é importante que mesmo que a pessoa esteja com problema financeiro, que a pessoa do outro lado financeiro não julgue o cliente e trate ele mal por causa disso. Ao contrário, continua tratando ele super bem, que ele é nosso cliente, ele é importante, queremos ele na base, felicidade. Isso sempre tem que ser emanado. Agora nós temos as gerações dos clientes. O que são as gerações? A idade deles, cara. A idade deles. A gente tem cliente com mais de 60 anos, a gente tem clientes de 40 a 60 anos, que são as variedades de idade, mas os cientistas dividem geração Z, geração Y, millennials, e enfim, né? Aí no curso a gente divide isso bem certinho e tal, mas aqui eu acho que o racional é a gente entender o quê? Que geralmente as pessoas mais velhas buscam meios de pagamentos mais simples e menos digitais. E as pessoas mais novas querem mais digital e mais automatizado. Então, se eu tenho uma pessoa muito velha tentando cobrar por um sistema de cobrança 100% automatizado, talvez tu não tenha um resultado muito bom. Então, com aquele senhorzinho de 40 anos de idade, talvez a melhor coisa que tu pode fazer para ele é mandar o boleto para ele. Rapaz, senhorzinho de 40 anos. Senhorzinho de 40 anos, Eu falei 40? Eu tenho 40 quase. 37, 60, tá? Não, senhorzinho de 40 anos, rapaz, eu já tô quase virando um senhor já, então. Meu pai, eu tô com 37. Mas, sim, mas eu posso seguir o então, vamos tirar a idade? Vamos tirar só o senhor. Né? Então, mandou pro senhorzinho, por exemplo, uma central de atendimento para ele fazer o autoatendimento. Cara, não cola, entendeu? Não encaixa. Ele, além de não querer, ele vai ter que pedir ajuda para um jovem, né? Ele vai acabar chamando alguém mais novo para ajudar ele a resolver o problema. Você falou uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, a minha mãe, ela é assim, ela só sabe ler, mesmo ali no WhatsApp e tal, mas eu considero ela analfabeta, sabe? Porque ela não tem discernimento sobre muita coisa, né? E o que acontece? Ela recebe o PDF do boleto, aí ela baixa o PDF, ela vai num local lá onde imprime, vai numa casa, vai num local para imprimir, aí vai numa casa lotérica e paga, entendeu? Então olha como é que é a forma de pagamento dela. Aí quando você considera, por exemplo, a minha forma de pagamento, o meu provedor, como é que eu faço? Eu vou lá no aplicativo ou no chat, que é um bot, e aí eu chamo e digo, quero lá financeiro, quero falar com financeiro, segunda via. Pronto, já recebo o código, copio o código, vou no Nubank e faço o pagamento. Então, é aquilo que você falou atrás, né? Além dos perfis, tem as gerações. Isso. Então, que estamos todos vivendo na mesma geração e que são perfis porque diferentes. Pode ter um perfil enrolado em alguma dessas gerações, entendeu? Isso, exato. Por exemplo, eu considero minha mãe como sendo adimplente, mas ela tem um perfil que não é tecnológico. Ela quer realmente... Porque ela não sabe, entendeu? Ela não sabe entrar no aplicativo e pagar. Quem faz isso é a minha irmã, por exemplo. Mas ela prefere fazer dessa forma. Imprimir, ir até um canto, vai lá e paga. Essa pessoa, possivelmente, se tu mandasse o boleto na casa dela, a taxa de pagamento seria maior do que... Isso, exato. Sim. Aí já comigo já é diferente. Então, como você falou, é muito interessante saber que realmente existem os perfis, mas também existem as gerações e todo mundo está vivendo na mesma época agora. Então, o provedor precisa entender que é isso, porque o que eu mais vejo é vamos contratar aqui uma ferramenta de chatbot e achar que virou a solução e não vai ter mais problema de... Não rola, porque daí tu tá... Às vezes tu tá dando um tiro no pé, né? E isso não só para cobrança, para vendas. Não vamos pegar esse assunto para ele, mas essa parte tá próximo deles, entender o comportamento deles, faz muito parte de quem quer entregar experiência, né? Uhum. Experiência não é sobre ser fácil para o cliente, sobre ser fácil para o provedor, é sobre ser fácil para o cliente. Sim. Então, geralmente, para ser fácil para o cliente, geralmente é difícil para o provedor. Né? Então, a gente acaba gerando experiência mais ou menos nesse caminho. Então, sobre a régua de cobrança, como desenhar uma régua de cobrança, então, acho que o primeiro ponto é conseguir ter a capacidade de ter múltiplas regras de cobrança, uma para cada perfil,
Até porque, às vezes, tu vai percebendo o perfil, às vezes o cliente vai se incomodando, fala assim, eu não gostaria de ter tanta cobrança, e tu vê que ele é um cliente adimplente, tu pode trocar ele de régua. Então, entender isso, né? O segundo ponto seria entender os canais de cobrança que existem, né? Os tipos de canais de cobrança que existem e quando a gente utiliza cada canal de cobrança. Então, a gente vai ter canal de cobrança desde canais simples como e-mail, como um push notification no app, no celular do cliente, como canais de cobrança onde um robô liga para o cliente 10 vezes por dia até ele atender e conversa com ele e fala que ele está inadimplente. Ou ainda, por exemplo, a Triad me contou um case que eles criaram um canal de cobrança técnico de retenção, que chega um determinado momento da régua que o técnico vai lá na casa do cliente e já conversa com o cliente presencialmente. Agora, cada canal de cobrança tem uma vantagem e uma desvantagem. A gente tem canais de cobrança que são super rápidos e baratos, então geralmente a gente utiliza no início da régua, onde talvez o cliente nem está devendo ainda, né? Então, por exemplo, e-mail, push notification, talvez até um SMS, a gente utiliza antes de vencer o boleto do cliente. A gente avisa para o cliente, acabamos de gerar o teu boleto, se tu quiser pagar, tu já pode pagar. Amanhã teu boleto vai vencer, hoje o teu boleto vence. Então a gente pode usar canais de comunicação diferentes para garantir que o cliente recebeu essa mensagem e eu não estou cobrando ele, estou avisando ele. E a gente pode usar ferramentas de copywriting para deixar essa comunicação mais agradável, gostosa e criar uma comunicação mesmo com o cliente, né? A partir do momento que ele não pagou a gente, aí a gente começa a trocar os tipos de canais que vão se comunicar com esse cliente, né? Então a gente canais mais próximos, WhatsApp também pode ser usado antes, o WhatsApp baixou bastante o custo, né? Então, em alguns casos, tem provedor que utiliza o WhatsApp desde o aviso do cliente, né? Mas eu posso utilizar o WhatsApp ou ligações a partir do momento que ele ficou inadimplente, eu vou trocando os canais de cobrança e conforme vai passando os dias dessa inadimplência, que ele deixou de pagar, eu vou utilizando canais mais caros, como ligar para o cliente ou usar robôs de ligações. Então, fazer essa distribuição inteligente dos canais, quanto mais tempo ele está inadimplente, eu uso canais mais caros, mas que geram mais resultados, geralmente, né? Então, eu deixo lá pro finalzinho, porque senão, imagina, o provedor tem 5 mil clientes, ele vai ligar para os 5 mil clientes, não faz sentido. Ele tem que ligar lá para 20, 30 só, que chegou no final da régua de cobrança e não está pagando o provedor. Então, é entender como esses canais se correlacionam para cada perfil de cliente. Aí tu cria uma régua de cobrança, eu chamo de régua de cobrança multicanal, né? Que a gente vai trabalhando vários canais para o cliente sentir que a gente está cobrando ele, porque essa pequena pressão que a gente faz na hora da cobrança ajuda muitas pessoas a pagar, né? Antigamente se falava assim, eu vou até na tua casa te cobrar, o que é? Eu vou até... é meio que uma pequena pressão que você coloca em cima, aí as pessoas acabam fazendo o pagamento, né? Então, eu acho que sim, que o básico da régua de cobrança seria isso. E outra coisa que a gente utiliza bastante, quando a gente fala em copywriting, é o tom da comunicação que a gente utiliza nos eventos dessa comunicação. Então, sempre quando eu estou num evento de aviso, então antes de vencer, cara, a minha comunicação é super alegre, leve e solta. Né? Tô te avisando, só passando aqui para te avisar, bem alegre, descontraído. Aí tem que ver com o tom do provedor também, da comunicação dele. A partir do momento que venceu, eu não preciso ser bruto com ele, mas eu já posso dar uma seriedade maior na minha comunicação. Vimos aqui que o Nubank teve uma que ele fazia que era assim, problemas acontecem e a gente não vai te cobrar nenhum juro e multa por esquecer de ter pago a conta do teu cartão ontem. Pague hoje, tá tudo certo. Então, mesmo um dia depois que tinha vencido, eles mandaram um e-mail falando que não iam me cobrar juro e multa se eu pagasse naquele dia. Então, é uma comunicação mais firme, pague hoje, só que ainda era descontraída. Conforme vai passando o tempo, tu vai deixando a comunicação com um tom mais sério, né? De, estamos entrando em contato, porque a gente viu que você não pagou, em breve a sua internet vai ser bloqueada, e aí a gente vai deixando o tom da comunicação cada vez mais sério, que geralmente, quanto mais sério o tom de comunicação, maior retorno a gente tem. Só que se for sério desde o começo, as pessoas podem se incomodar, né? Tem uma sensação que está sendo cobrado, enfim. Não que a gente não está cobrando, a gente está cobrando elas, né?
Mas é como eu falei, desde o começo eu sei que é um curso que é um tipo de coisa que a gente não deveria fazer. Mas a gente precisa fazer porque precisamos receber, né? A gente está prestando um serviço, a gente precisa receber do cliente. Agora, saber se comunicar com ele nessa linha do tempo de cobrar ele, mas tá tudo bem, porque eu não quero cobrar ele esse mês. Eu quero que ele me pague para sempre. Então não adianta eu ser grosso com ele nesse mês, não adianta eu ser firme, forte e querer cobrar a todo custo e mês que vem ele parar de pagar para mim. Entende? Eu preciso que ele pague esse mês, mas que ele continue pagando, que ele continue sendo cliente. Então, lá na Fiber School, a gente fala muito sobre o sucesso na gestão financeira, né, na gestão de cobrança. Eu preciso cobrar, ter o sucesso, e isso precisa ser encantador. No final da cobrança, ele tem que estar satisfeito com a cobrança que ele recebeu. E é um baita desafio, né? Tu cobrar as pessoas e elas não se sentirem incomodadas com isso. Tá? Então, acho que a régua de cobrança, o desenho dela é meio complexo e tudo nasce lá do perfil dele e depois entendendo os canais. Massa. Essa parte de realmente ter ali uma mensagem que seja amigável, né? Você entender em qual momento que você está fazendo aquela comunicação, ela faz uma diferença muito, muito grande. Faz. Né? Porque, por exemplo, se eu estou lembrando o cliente, eu estou fazendo uma comunicação antes do vencimento. Então, eu preciso comunicar mais usando mais uma abordagem, como você disse, amigável e divertida e até de preocupação com ele, de dizer, olha, estamos enviando essa mensagem aqui porque a gente quer garantir que você tenha continue usufruindo, né, dos serviços, né, que a gente está disponibilizando para você, que, enfim. E aí você vai explicando isso de uma forma que ele, assim, olha, eu estou te avisando para que você não deixe de usufruir o que você já está usufruindo hoje, né? Isso. Então, o tom já precisaria ser mais nesse sentido, né? De preocupação com ele, de diversão, Isso. Né? E assim, isso faz realmente muita diferença durante esse relacionamento aí com o cliente. Sim, se colocar no lado dele, né? Se colocar no lado do cliente. Se a gente tivesse informações, eu acho que com a era da EA se aproximando, com essas coisas acontecendo, né? Eu acho que vocês até estão discutindo alguma coisa nesse cenário. Eu vejo que quanto mais dados a gente tiver do cliente, mais interessante vai ser, né? Porque personalizado, eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas tipo assim, estamos preocupados com que o seu filho, o João Victor, fique sem poder jogar, porque a internet pode ser bloqueada a qualquer momento. Pô, cara, aí tu tá pegando lá no emocional dele, né? Uhum. Então, eu não sei o quanto o LGPD permite isso, mas o quanto mais humano a gente tiver essa comunicação e o quanto mais próximo tiver do cliente, melhor. Por isso, os múltiplos canais. Os múltiplos canais, pra gente que é comunicador, a gente tem que entender que o cliente que está lá na frente, ele tá sendo bombardeado, cara. Ele abre o Instagram, ele dá 2 zapeadas para cima, ele já recebeu, 100 estímulos diferentes. Ele sai do Instagram, ele vai pro e-mail e tem mais um monte de estímulos diferentes. Então, quando a gente manda um e-mail, a gente acha que a pessoa leu aquilo que ela entendeu, que entrou na mente dela, mas na verdade é que não entrou, sabe? Tipo assim, me diz tudo que tu viu no teu Instagram hoje, tudo que tu leu, e tu não sabe, cara. Ninguém sabe. Você fica 2 horas lá e não sabe o que aprendeu. Tu não sabe o que tu leu. Então, quando a gente fala em múltiplos canais, são vários locais para garantir que essa mensagem esteja chegando até o cliente. Se a gente for ruim de comunicação, ele vai achar que a gente está botando no dedo dele. Se a gente for bom de comunicação, uma comunicação leve, uma comunicação com storytelling, e pensar para escrever, né, na hora de escrever, lá no curso é aí que a gente ensina a usar o GPT no nosso curso. Ajudar a criar esses contextos, as histórias, essa facilidade para se comunicar com o cliente. Então a gente acaba utilizando muito isso para tirar essas informações e o cliente receber uma comunicação do outro lado. E principalmente se todo mês fosse diferente, né? Isso o Nubank manda muito bem. O Nubank nunca é igual, cara. Todo mês ele está se comunicando de uma forma diferente, então tu acaba absorvendo o que eles estão comunicando, tá? Muito bom. O iFood também faz bastante isso, né? Não com inadimplência, mas com lembretes de coisas que você precisa. Isso. Lembrete para comer, né?
É muito bom, eles são muito bons. Eles fazem isso muito bem. Bacana. Quando eu até lembrei agora desse exemplo do iFood, porque é tão personalizado, até a forma como eles tratam, eles chamam, enfim, você ali, e às vezes começa do mínimo, porque você falou, mas eu preciso ter uma boa comunicação, mas a régua, ela começa já nessa boa comunicação. E quando eu falo da boa comunicação, as plataformas que fazem as APSP, por exemplo, faz esse envio de mensagem também aí para o provedor, né, de lembretes, e às vezes eu olho uma mensagem e tá lá, caro cliente, prezado cliente. Isso. Não, entendeu? Não. Quando você tá comunicando com outra pessoa, conversando com outra pessoa, ou quando você manda uma mensagem no WhatsApp para um amigo seu, você fala assim, prezado Matheus Marmentini, a sua fatura já está disponível para pagamento, entendeu? Ou às vezes não é nem isso, assim, prezado cliente, a sua fatura já está disponível para pagamento, tá aqui o Pix, não sei o quê. Cadê a humanização? Exato. Né? Então... Isso vem muito daquela escrita de livro, aquela escrita de carta, né? Uhum. Então, e vem muito da ideia de eu mandar uma carta de cobrança para o cliente. Porque para pensar, no mundo que não é assinatura, o jeito de eu cobrar uma inadimplência é um pouco diferente, e vai chegar uma hora que ele vai receber uma cartinha do Serasa escrito isso. Prezado Matheus Marmentini. Aí você pode falar assim, então mais sério, que é o que a gente disse. Só que daí que acontece, a galera importa esse tipo de comunicação, uma comunicação de papel, uma comunicação totalmente diferente para o mundo digital, e o mundo digital não se comporta assim. Né? Isso. Então tem uma certa diferença. E isso influencia muito, cara. Influencia muito nos resultados, com certeza. Sim. E aí, uma das coisas que também acontece bastante é o cancelamento, né? Então, o cancelamento, o churn zero, na verdade, é algo aí que você, inclusive, tem aí buscado aí, você tem feito, né, o curso aí, o projeto Churn Zero de provedor. A gente sabe o quanto que é difícil chegar nisso aí, e uma das coisas que acaba afetando nisso, na verdade, é o cancelamento. Isso. Inclusive por inadimplência. Só que o motivo, muitas vezes, cancelamento por inadimplência. A gente vê muito bastante, cancelou por inadimplência. Ou seja, não tem bem uma regra muito clara de porquê, né, que teve aquele cancelamento. O que você tem a dizer sobre isso? O que você poderia dizer para o provedor de internet aqui que tem um cancelamento, está acontecendo inadimplência, ele julga que foi um cancelamento por inadimplência. Não tem uma regra objetiva para garantir uma gestão melhor desse processo aí. O que você tem a falar sobre isso? Tá, vamos lá. Assim, ó. Lembrando que a gente tá falando de empresa de assinatura, provedor de internet. Isso, exato. Quando a gente fala de assinatura, para pensar comigo, a inadimplência não é um problema. A inadimplência, se tu tiver um viés positivista de olhar em cima dela, ela pode te dar dinheiro, porque todo cliente que paga atrasado te paga com juro. Ou se tu não tá cobrando o juro, tá fazendo errado. Assim que os bancos ganham, né? Exatamente, cara. A Renner ficou milionária, assim. A Renner criou bancos, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar sua roupa, então ela financiava a roupa para as pessoas. Ó, pediram para eu não receber chamada, mas eu nem sei por que recebeu a chamada aqui. Então a Renner, ela criou um banco para as pessoas que não tinham dinheiro, dar crédito para pessoas que não tinham dinheiro. E, cara, eles ganham muito dinheiro em cima disso. Provedor de internet, se nós formos considerar que os clientes não cancelassem o plano de internet, eles só fossem inadimplente, mas pagassem. E sempre pagasse com R$15 de juro, 15, R$20 de juro. Cara, eu aumentei R$15 de ticket. Tá excelente. Então, se tu olhar com essa visão, tu vai ver que o problema do provedor de internet, da inadimplência, não é inadimplência. O problema de inadimplência são as inadimplências que viram cancelamento. São as pessoas que realmente param de pagar o teu provedor, não as pessoas que não pagaram esse mês, são as pessoas que deixam de pagar o teu provedor que vem do viés financeiro. Esse é o grande problema. Então, quando que a gente busca uma redução quando a gente desenhou nossos cursos aqui sobre a parte de inadimplência, a gente focou muito em, vamos reduzir os cancelamentos que vêm de inadimplência e, consequentemente, a gente diminui a inadimplência também, porque a gente vai cobrar melhores provedores. Bom, falando isso, o que é importante a gente entender? Hoje no Brasil,
mais de 50% dos cancelamentos dos provedores nascem da inadimplência, né? Então, Mais de 50%? Mais de 50%. O que seria o inadimplência? Quando a gente fala em cancelamento, existem dois tipos de cancelamento. Existem os cancelamentos que são solicitados pelo cliente, que ele liga para o provedor de internet e fala assim, quero cancelar o meu serviço. E existem os cancelamentos que o provedor fala assim, eu não quero mais esse cliente na minha base. Desistir desse cliente. Esse cliente não cumpriu com as regras do contrato. Entende? Então, quando que o provedor cancela o cliente, quase sempre é um cancelamento por inadimplência. É o provedor cancelando o cliente porque o cliente não está pagando. Tá? Então, mais de 50% dos cancelamentos dos provedores hoje nasce da inadimplência. O cliente deixa de pagar o plano de internet e aí esse deixa de pagar o plano de internet, entra na régua de cobrança, bloqueia a internet, cancela o serviço e alguns provedores botam no Serasa, outros provedores não botam no Serasa, retira o equipamento. Essa seria a ordem, né? Então, o que a gente precisa fazer para diminuir os cancelamentos que nascem na inadimplência? Foi o segundo curso que a gente lançou na régua de cobrança justamente por isso, porque gestão de inadimplência afeta muito forte os cancelamentos do provedor de internet. Então, lá dentro da plataforma, a gente navega em todos os setores, porque a gente entende que muitos cancelamentos de inadimplência não são cancelamentos por falta de dinheiro. E quando eu falo isso, cara, não estou falando só de provedores de internet. Hoje de manhã a gente teve uma reunião aqui na Fiverr School. A Fiverr School é uma escola, a gente possui faculdades corporativas e os provedores fazem assinaturas nossas, né? Então eles pagam uma assinatura para nós. E assim nós também temos churn, nós temos clientes que saem, né? E aí fizeram um levantamento dos cancelamentos. Nossa maior parte dos cancelamentos, um dos motivos é falta de engajamento da equipe e outro é problema financeiro, tá no relatório problema financeiro. A primeira coisa que eu falei para nossa equipe é todos esses cancelamentos de problema financeiro são cancelamentos de falta de engajamento. Por quê? Porque no final das contas o provedor não conseguiu usar a nossa plataforma, para ele a plataforma não faz tanto sentido, então pagar ou não pagar não vai mudar nada na vida dele. Ainda mais porque o nosso produto em alguns casos é pré-pago, outros casos não. Então, em muitos casos eles simplesmente param de pagar. E aí a desculpa que eles dão para o nosso agente financeiro é que, redução de custo, entendeu? Mas isso acontece aqui também. Eu sei que, e aqui eu estou falando para provedores de internet abertamente, não tem problema nenhum. A gente tem 600 provedores que são cases de sucesso, e tem alguns que não deram sucesso, a gente tenta descobrir o porquê que não funcionou. Né? Então, com o provedor de internet é a mesma coisa. Então, ali dentro do provedor de internet, muitas dessas pessoas que o provedor cancelou a internet, se tu pegar o relatório desses clientes aí, tu vai ver que ele abriu 5, 6, 7 chamadas no provedor de internet. Eu fiz uma análise ano passado para um provedor de internet, que ano passado o projeto Churn Zero era uma mentoria fechada. Então a gente fez uma mentoria fechada para 15, 20 provedores ano passado. E aí um desses provedores mandou um relatório para mim. Eu não lembro exatamente quantos dos cancelamentos, mas 62 cancelamentos do mês. Se não me engano, de 500 cancelamentos, 200 e poucos tinham sido cancelados pelo provedor. Desses 200 e pouco, tinha 62 cancelamentos que tinham mais de um chamados abertos no mesmo mês. E o cliente tinha botado que era mudança, que era problema financeiro, não tinha, tipo assim, não era o motivo que estava listado. E a gente descobriu que ele tinha aberto vários chamados antes. 62 clientes tinham aberto chamados antes de cancelar, fazer o cancelamento. E na hora da justificativa falou isso. A justificativa falava outra coisa. Então, aonde que eu estou querendo chegar? Que muitas dessas inadimplências podem estar, desses clientes que vêm do cancelamento, podem estar atrelados a problemas de qualidade de prestação de serviço. E aí o papo vai muito longe. Por quê? Porque as pessoas não reclamam dos seus serviços. Né? As pessoas tendem a não reclamar dos seus serviços. Daí entra toda aquela... Eu acho que vai ter muita gente que vai falar sobre isso aqui dentro, possivelmente, de fazer NPS, ir atrás do cliente, descobrir o que está acontecendo no provedor de internet. Então a gente tem que criar uma série de ferramentas no provedor para garantir que os serviços estejam sendo bem prestados, mas também garantir que o cliente tenha essa comunicação de cobrança. Por quê? Porque na comunicação de cobrança muitas vezes nascem os problemas, né? Muitas vezes o cliente traz o problema dele de internet ruim quando a gente está cobrando ele. Né? E muita gente traz isso como uma desculpa de cobrança. Agora o cliente vem reclamar que a internet está ruim.
Mas, cara, tu já parou para pensar que talvez pode ser ao contrário e realmente não tá com tesão de pagar a tua internet porque a internet não funciona direito, né? Sim. Então tem esse processo que acontece. Então, quando que a gente consegue ajustar isso, as cobranças, a gente consegue ajustar melhor a diminuição dos cancelamentos. E tem uma coisa que eu acho muito importante também, que a gente não falou aqui, eu não lembro se a gente vai comentar disso mais para frente, que é uma coisa que eu falo que quando a gente faz a cobrança do cliente é quando a gente está testando a nossa comunicação com ele. E muitas vezes os clientes mudam os canais de comunicação dele, ele muda o WhatsApp dele, muda o e-mail dele, e aí a minha ferramenta de comunicação não está mais dando certo com esse cliente, eu estou cobrando e não está funcionando. Então, eu gosto de implantar, eu chamo de processos geradores de adimplência dentro do provedor, que são processos geradores de atualização cadastral desses clientes. Então, você atualizando esses clientes, o cadastro desses clientes, se preocupando com a situação cadastral deles, você consegue cobrar mais deles, tem uma efetividade maior de cobrança, tem um relacionamento melhor com ele, ele paga mais e cancela menos. Né? Então, tem toda uma roda que acaba girando quando a gente faz o processo de cobrança desse cliente bem alinhado. E, principalmente, né, uma das coisas que a gente foca muito é mexer na mente desse operador de cobrança para ele entender o que está acontecendo dentro desse cenário, né? O que a gente fala Isso não é específico do cenário, da parte de financeiro, mas da nossa régua de conteúdos inteira, que é o seguinte: a maioria dos provedores tem um líder, um diretor ou tem alguém que é responsável pela venda. Se o provedor é muito, 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 muito pequeno, que é o 3 pessoas, né? Cara, uma delas é o técnico, uma delas é o vendedor e outra delas é o auxiliar. Sempre tem um responsável pela venda no provedor de internet, não importa o tamanho dele. Se for um provedor que tem 1000 funcionários, tem um diretor de vendas. Sempre tem alguém que é responsável pela venda. Mas quem que é o responsável pelo cancelamento? Quando que tu acha um provedor que tem responsável pelo cancelamento? Geralmente não tem. Geralmente o responsável pelo cancelamento é o cara do financeiro, mas o financeiro é o responsável por cobrar o cliente. Então, muitas vezes, a responsabilidade de cancelamento, o cara liga para cancelar a internet e ele acaba caindo lá num setor financeiro. Mas a pessoa que é responsável pelo cancelamento tem que entender que esse cancelamento pode ter nascido em qualquer momento. Pode ter sido uma venda mal feita, pode ter sido uma instalação mal feita, pode ter sido um suporte mal feito. Tem várias coisas que vão influenciar no cancelamento, não só os aspectos financeiros. Então, são várias coisas que se conectam, assim, né? Então, na formação inteira a gente traz todo esse conceito. Mas a ideia é que a parte da cobrança, ela está muito mais atrelada a como eu garanto que esse cliente vai ter toda a comunicação com a nossa empresa, eles vão receber a comunicação, que a gente consiga melhorar a cobrança dele, a comunicação com ele, com isso consigo elevar os meus níveis de inadimplência e diminuir os números de cancelamento lá no final. Tá? Mas a nossa análise sempre eu sei que a minha inadimplência está funcionando, minha gestão de inadimplência está funcionando quando os números de cancelamento por inadimplência diminuem. Não só quando que o número de inadimplência diminui um pouquinho, o número só de inadimplência. Não quero só que esse número diminua, prefiro que os cancelamentos diminuam. Massa. Massa demais. E assim, a gente indo para a última pergunta, né, que eu também queria aqui saber, né, de você que é especialista nesse assunto, e não só de conhecimento, mas de vivência mesmo, de prática do que você vem implementando aí em outros provedores, né? Nós falamos aqui sobre várias estratégias, insights, que você, enfim, já falou aqui, mas eu queria perguntar para você, esse evento é muito focado para o provedor implementar e começar um 2025 diferente, né? Então, o que você deixaria, assim, de último recado para eles? Quais são as principais ações ou mudanças que eles precisariam fazer realmente ali para focar e garantir uma gestão e eficiência desse processo da inadimplência? Enfim, o que você falaria para eles? Vamos lá, vou dar alguns pontos assim que dá para fazer, tá? Que o provedor pode fazer. Eu acho que o primeiro ponto, a gente não discutiu isso aqui ainda, mas o primeiro ponto de todos é procurar, já no momento da venda, ou ações de upgrade no provedor, para levar para o cliente para meios de pagamento que tem maior taxa de pagamento.
A gente não falou isso em nenhum momento ainda hoje, mas é importante. Então, assim, cartão de crédito, débito em conta é o que mais tem taxa de pagamento. Por quê? Porque já rola um meio de cobrança automatizado dessas empresas. Então, débito em conta, o banco já se disponibiliza para fazer umas cobranças, cartão também rola. Então, assim, para clientes novos ou programas de upgrade, onde que tu vai lá oferecer um benefício para o cliente se ele entrar no método de pagamento tal. Isso é uma das primeiras coisas que o provedor pode fazer, que é uma ação que ele pode deixar o ano inteiro e ir rodando. No plano de internet, o valor tal para um meio de pagamento, o valor tal para outro meio de pagamento. Valores meios de pagamento, como cartão de crédito, débito em conta, já tem um índice de pagamento altíssimo. Tá? O segundo ponto de internet, o segundo ponto de atenção, falando agora para clientes novos, coloque um sistema de medição de qualidade de cliente. Matheus, mas se eu medir e só deixar entrar cliente que tem o nome limpo, eu não boto cliente na base. Eu concordo. Mas você tem que começar a analisar e olhar que tipo de clientes que vão entrar na tua base vão pagar e não vão pagar. Não é cara a análise do cliente. E você não precisa deixar entrar somente clientes que estão com o nome limpo. Se tu ver que um cliente tem 60 coisas sujas no nome dele, tu vê que ele é um cliente de má fé, não perde teu tempo com esse cliente. Então tu vai começar a perceber que tipo de cliente vão funcionar bem na tua base ou não. Então faça essa análise, eu acho que ela é importantíssima. Segundo, procure criar uma régua de cobrança e monitore essa régua de cobrança. Então, o que é monitorar a régua de cobrança multicanal? É tu ver se as mensagens estão chegando para as pessoas no outro lado, né? Então, e colocar canais que realmente funcionam. Então, por exemplo, utilizar um WhatsApp hoje em dia, para mim, é meio que obrigatório em régua de cobrança. Uma régua de cobrança que não cobra o cliente pelo WhatsApp, eu acho que é uma perda de dinheiro gigantesca. Então, não necessariamente todos os avisos precisam ir pelo WhatsApp. Se o cliente quiser, tudo bem, mas se venceu 2, 3 dias, o cara já tem que receber uma mensagem pelo WhatsApp, é uma comunicação direta. Então, garantir que essa régua de cobrança está funcionando para o cliente é muito, muito importante. E aí que mora um problema. Como que eu sei que isso está funcionando para o cliente? Porque, possivelmente, o provedor que me atende acha que eu estou recebendo os boletos dele. Entendeu? Então, isso vai ter que ver com o teu ERP. Como é que você sabe as pessoas que estão recebendo a tua mensagem não estão recebendo a tua mensagem? Porque pode ter muita gente que não está pagando aí para vocês devido a essa questão. Então, eu acho que boa parte da ação hoje é o trabalho da régua de cobrança. Assim, é uma ação que a gente consegue fazer que a gente vai conseguir ter uma efetividade de cobrança rápida no provedor de internet. É uma coisa que dá resultado agora. Vou começar a fazer análise de perfil, cara, tu vai perceber resultado de inadimplência lá para frente, quando tiver muitos clientes novos, né? Vou fazer a parte de mudança de meio de pagamento, clientes novos, cartão de crédito e débito e ação de upgrade, vai mexer também. Mas o que vai dar uma ação imediata mais rápido é uma atualização da tua régua de cobrança, com certeza. A atualização da régua de cobrança, geralmente o maior problema são os canais, né? São a distribuição desses canais, porque muitas vezes o provedor tem dados desatualizados dos clientes. Então, acho que como quarto ponto, o provedor precisa pensar em como que ele mantém os dados desses clientes atualizados. Né? Como que ele tem garantia que os clientes estão sempre com os dados atualizados, para ele conseguir ter uma efetividade nessa cobrança desses clientes, tá? Então, acho que esses são os pontos principais aí que ajudariam o provedor a aumentar o resultado dele de cobrança. Que basicamente, se tu pegar o teu banco de clientes e der para uma empresa de cobrança cobrar, o que eles vão fazer é utilizar todos os canais possíveis. Entendeu? Eu não recebi desse cliente, tu manda para um banco cobrar, o que eles vão fazer? Eles vão botar um robô de ligação, vão botar um robô de WhatsApp, vão te mandar e-mail até não querer mais, e até tu não atender o telefone e falar com eles, eles não vão parar. Basicamente é isso. O grosso do que o número, né? Então, tipo assim, são sistemas pensados e organizados. Muitas vezes o que o provedor tem é o sistema pré-configurado do ERP que ele contratou. É isso que ele tem, né? Não parou para pensar em ações estruturadas aí para desenvolver a cobrança do provedor de internet, né? Massa. Cara, excelente. Eu acho que realmente aqui o provedor ele saiu. Quem tá aqui assistindo sabe
o quanto que essas dicas, essas estratégias aí que o Matheus falou, não é algo que é apenas falado, não, porque eu vi em um livro, porque eu ouvi alguém falando, não, é porque realmente veio da percepção que ele teve, da experiência que ele teve do que você vem fazendo em muitos provedores, né, pelo Brasil. Então, não só os provedores, como aqui na Fiber School também, tá? Sim, também, né? Até pouco tempo atrás a gente não era empresa de assinatura, né? Então agora a gente é empresa de assinatura, então tem muitas coisas que a gente está podendo testar aqui dentro. A gente não tem tantos clientes como provedor em quantidade, o nosso perfil de cliente é diferente, mas algumas coisas se repetem, porque por mais que a gente são pessoas, né? Exatamente. A gente vê CNPJ, mas quem paga, no final das contas, é uma pessoa também, né? Exatamente, lá no final das contas são pessoas. Então eu sei que aqui dentro da nossa empresa eu tenho clientes que não estão engajados com a gente que tende a pagar atrasado. E eu tenho clientes que, Deus me livre, de ficar sem a nossa plataforma. Não tem como, não conseguem imaginar ficar sem a plataforma. Então, tipo, o financeiro cara, tem que pagar certinho, a gente não pode ficar sem. Então, é algo que a gente reflete para o provedor, né? Então, nem tudo é só sobre a cobrança, são vários aspectos do provedor, mas cobrar melhor, profissionalizar a cobrança, a régua de cobrança dá muito resultado também. E não pode esquecer de todo o resto que a gente falou. E assim, ó, uma observação muito importante, tá, Edson? Eu não sei quem está assistindo aqui a gente agora, se é um líder, se é um dono, não adianta o líder e o dono saber isso. Quem tem que saber isso são os operadores da ponta, entendeu? Então, eles têm que estar treinados a fazer a régua de cobrança, eles têm que entender o que é canal, eles têm que entender quais são as estratégias. Não adianta esse conhecimento estar na mão dos líderes, tem que estar na mão de quem opera também, para ter resultado, porque muitas vezes o líder absorve todas as informações e não consegue passar para a equipe não consegue fazer, porque elas não têm o desenvolvimento intelectual para tocar isso lá na ponta também, né? Então, isso também é algo que é importante. Como desenvolver essa pessoa? Como desenvolver esse colaborador financeiro? Por exemplo, o teu cara de NOC do provedor, quantas horas de curso ele tem? E o financeiro, quantas horas de treinamento ele tem? Então, levar conhecimento para essa galera também, com certeza, vai aumentar a taxa de financeira para o provedor, porque a pessoa vai estar sabendo prestar um serviço melhor, né? Com certeza. Mas vai ficar gravado que essa aula eles vão assistir. Certeza. Isso. A gente vai compartilhar, um conteúdo foi excelente. Matheus, eu só queria agradecer por você ter disponibilizado o teu tempo, compartilhar a tua experiência com todos aqui os provedores que estão assistindo. Não tenho dúvidas que, se de fato eles implementarem tudo isso que você falou, eles vão ter realmente o resultado. Então, só queria te agradecer novamente. E queria deixar aí alguns recados, né? Também você tem alguns recados para comentar, né? Sim, certo. A gente nós temos uma série de cursos, né? Nós temos a Faculdade Corporativa Provedor de Internet e a gente esse ano abriu uma linha específica em retenção de clientes. Então, gestão financeira é um dos tópicos que a gente aborda nessa linha de retenção de clientes. Então, se o provedor tiver algum tipo de necessidade educacional da equipe dele para melhorar os resultados do provedor, desde venda, instalação, suporte, cobrança, a gente pode ajudar, né? A gente Fiber School, a gente consegue ajudar. E também vamos ter um evento, né? A gente vai ter um evento. Sim, é isso que eu ia dizer. Vai ter um evento aí. E para quem é cliente da ZapSP que está aqui assistindo, que ele tem de benefício, então, Matheus? Vamos ter aqui 50% de desconto no evento. É um evento único, diferente, que vai acontecer. Trouxemos grandes nomes do mercado aí. A gente trouxe Joel J para falar de cultura e performance, né? Então a gente sabe que não é mais sobre tecnologia, o mercado de telecom. A gente tem o José Felipe Rupental, que talvez não é tão conhecido, mas deveria ser. Para mim, hoje é um dos geradores de conteúdos mais importantes do mercado de telecom. E ele é muito forte no LinkedIn. Ele é a pessoa que tem acesso aos números nacionais e mundiais de telecom. Então, ele tem na mão as tendências mundiais e ele vai compartilhar com a gente. E a gente vai ter o Murilo Gun também falando de inovação. Então, é um evento assim, imperdível. A gente chamou de um novo mercado da telecom, né, onde a gente justamente vai discutir isso, né? O que está acontecendo com o mercado, esse tema de cancelamentos, ele não está em alta por nada.
Ele está em alta porque existe um comportamento no mercado que a gente vai discutir e uma proposta de um novo nascimento, uma nova onda aí no mercado de provedores de internet que a gente vai discutir aí nesse evento como entrar como surfar essa nova onda, podemos dizer assim, que está vindo no mercado de telecom, que está se transformando bastante. Então, quem for cliente da Zap SP aí vai ter 50% de desconto. Olha aí que coisa boa. Vai deixar um linkzinho aqui específico. Clica nesse link, vocês conseguem se inscrever com 50% de desconto. Massa. E o pessoal, como foi falado, né? Esse link nós também vamos disponibilizar no grupo para vocês acessarem aí e terem esse benefício de 50% na inscrição do evento aí do Matheus, que ele está fazendo aí junto com a Fiber School. E quem quiser acompanhar, né, o Matheus, quais seriam os canais, Matheus, que vocês da Fiber School? Eu sou do Instagram, né? Então, @Marmentini Mateus, que é o contrário aqui do meu nome, Instagram, ou @Fiber School, que daí vai direto na Fiber, né? Então, o Fiber School tem um pouco mais de conteúdo técnico e no meu Instagram tem bastante conteúdo para donos e líderes, a parte mais estratégica. Muito bom, excelente. Obrigado, viu, Matheus, mais uma vez. Show? Valeu, brigadão. Valeu, junto. Pessoal. Obrigado também pela participação de vocês, por vocês estarem aqui assistindo esse evento. E é isso. Vamos lá para mais um agora. Valeu. Tchau.